Atenção, só fique neste vídeo se você acredita em Deus e em seu poder glorioso. Deus não tem limites, e Ele age no momento em que é invocado, e como prova, isso aconteceu no caso da menina Darlene de apenas 6 aninhos que sofreu um acidente fatal, em Curitiba. Mas se você costuma colocar limites no poder de Deus e diminuir a Deus, então este vídeo não é para você. Digite eu creio, se deseja ouvir e aprender este tipo de fé. A menina Darlene caiu de cabeça para baixo quando tentava subir na árvore no quintal da sua casa. Darlene imediatamente ficou desacordada tamanho ferimento, e então sua família muito desesperada a levou para o hospital do bairro. O seu pai que estava trabalhando também foi chamado. O caso foi avaliado pelos médicos. A respiração da menina estava bem debilitada, o seu estado geral não era animador, os médicos não puderam fazer nada pela pequena garotinha. Infelizmente esses casos de acidentes domésticos sempre acontecem. Não demorou muitas horas e a triste notícia chegou até a sua família, uma família cristã, que mantinha as suas bases firmadas na palavra de Deus. Foi confirmado o óbito da menina. Para muitos, o normal seria uma cena chorosa e de muita dor, mas para a família da garotinha essa notícia causou um sentimento de revolta contra aquela situação. A filha única havia partido de forma tão prematura e inesperada. Foi aí então que a sua família dizia para os médicos que não, isso não era verdade, eles sairiam com a menina viva daquele hospital. O corpo da Darlene não iria sair daquele hospital rumo ao IML, de forma alguma. Os médicos diziam que era a única forma de prosseguir com o adeus à pobre garotinha, não havia mais nada a ser feito por mãos humanas. E então, o pai da menina começou a entoar um cântico de louvor a Deus. Não se viam lágrimas no rosto do pai e sim uma aparência determinada de quem estava convicto de que a sombra da morte não iria permanecer dentro do quarto do hospital. E então ele ouviu uma voz dentro do seu ser que dizia: "Eu sou Deus, eu dou a última palavra." O pai seguia louvando e agradecendo a Deus, como se já soubesse do milagre que Deus iria operar naquele quarto. A fé inabalável não se deixa levar pelas circunstâncias, ela te levanta e te sustenta, te dá poder e postura diante das dores na vida. O louvor e oração deste pai chamou a atenção e te sustenta, te dá poder e postura diante das dores na vida. O louvor e oração deste pai chamou a atenção de outros fiéis que passavam pelo corredor e se juntavam na entrada do quarto e clamavam a Deus juntamente com a família. Esse momento comoveu os médicos. Alguns choravam sem entender aquela energia grandiosa que entrou dentro daquele pequeno quarto. O cenário de luto médico havia mudado, o ambiente parecia outro. O pai clamava dizendo: "Senhor, lembra-te da profecia que recebemos, de que minha filha iria servi-lo em sua obra. Portanto, essa situação não pode estar acontecendo, ela precisa viver." Todos se arrepiaram com essas palavras, entenderam que Deus tem um plano na vida de cada ser humano, e as adversidades acontecem para provar a fé de cada um. Os médicos estavam decididos a levar a menina para o IML e seguir com os procedimentos enquanto as pessoas comentavam a situação. Este pai abriu os olhos e olhou para a porta do quarto e viu um homem de branco parado em frente à porta do quarto. Este homem olhava em seus olhos com um ar de tranquilidade e de força. Parecia que nada daquilo estava acontecendo. A fé daquele pai havia movido um anjo do Senhor. Foi após esta cena que um médico disse: "Ela está respirando." Vozes dentro do quarto falavam: "O que? Como isso? Os aparelhos já não davam sinal algum de vida." Sim, mas ela voltou a respirar. Checaram os sinais vitais da menina e comprovaram que havia vida na garotinha. Sim, ela havia voltado a viver. Abriu os olhinhos e a pouparam de grandes esforços. A acalmaram e então os médicos tentavam entender o que havia acontecido ali e o pai da menina disse que a presença de Deus havia descido naquele quarto e nada iria impedir de que sua filha vivesse os planos de Deus nesta terra. Você também precisa de um milagre em sua vida? Digite o que gostaria de receber. Saiba que nada pode ceifar os sonhos dos justos de Deus, nada pode impedir Deus de agir. Você só precisa despertar a sua fé, não a deixe adormecer. O seu milagre vai acontecer quando você tomar posse dessa fé. Lembre-se sempre das palavras de Jesus que diz que estaria conosco todos os dias de nossa vida. Deixe o seu comentário, siga o canal.